Pronto, alunos, bem-vindo à nossa aula de tempo de laçado, tá, gente? Então, essa aula, gente, é uma aula muito importante, tá? Então, preste bastante atenção nessa aula. Qualquer dúvida em relação a essa aula, vai no nosso grupo, manda uma mensagem para que eu possa estar sanando essa tua dúvida, tá? Então, por que essa aula de tempo de laçado é uma aula importante? Nessa aula aqui, gente, você vai aprender como o ponto da overlock é formado, tá? Então, quando você aprende como o ponto da máquina é formado, como cada componente age, tá, no tempo correto da laçada, você vai aprender praticamente o conceito geral da máquina. Então, você sabendo o tempo de laçada de cada componente ou o tempo de laçada geral da máquina, você vai saber identificar qual o problema que a máquina tem quando for solicitado a sua manutenção, tá? Então, essa aula é de extrema importância, que você possa compreender de vez o tempo de laçada da máquina, como ponto ele é formado, beleza? Obviamente, eu tirei aqui a tampa frontal da máquina, tá? Essa máquina também está sem os dentes, que eu tirei para a gente ter uma visão bem ampla em relação ao tempo de laçada, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui alguns componentes também, vou tirar a linha da máquina, tá? Para a gente aprender o tempo de laçada sem a linha. Depois eu vou colocar a linha novamente para a gente aprender o tempo de laçada com a linha, para ficar ainda mais fácil de você entender e compreender, tá, esse conceito, beleza? Vou tirar alguns componentes aqui para liberar o espaço e você ter uma visão ampla do tempo de laçada, tá? Para a gente entender melhor esse conceito, beleza? Então eu vou dar uma pausa aqui na aula e volto já já. São esses dois tempos que qualquer máquina vai ter, tá? Para ela começar e terminar o processo de costura, tá, na máquina, beleza? Então, ponto morto superior é quando a minha barra de agulha ou a barra de agulha da máquina alcança o seu ponto mais alto na parte de cima. Isso aqui é o ponto morto superior. E ponto morto inferior é quando a barra de agulha alcança o seu ponto máximo na parte de baixo, tá? Então, quando eu giro o volante da máquina e essa barra de agulha ela para em cima, tá? E ela se estabiliza, aqui é o ponto morto superior. Se eu continuar a girar o volante da máquina, ela volta a descer, tá? Então, quando ela desce e ela se estabiliza na parte de baixo, aqui é o ponto morto inferior. Se eu continuar a girar o volante da máquina, essa barra de agulha vai voltar a subir, tá? Então aí você entendeu o ponto morto inferior e ponto morto superior, tá? Então, entendido, beleza? Então vamos lá. Então vou colocar a máquina aqui no ponto morto superior, tá? Quando a barra de agulha está no seu ponto morto na parte de cima, tá? Lembrando, gente, que aqui tem a chapa de ponto. Obviamente eu tirei para a gente ter uma visão bem ampla aqui. Espero que você entenda o seguinte. Então, como acontece aqui o tempo de laçada da máquina? Então, a agulha ela vai descer, tá? Obviamente, perfurando o tecido. Então, quando a agulha está no ponto morto inferior, gente, tá? Se eu girar o volante da máquina aqui, ela vai começar a subir, tá? Quando essa agulha ela começa a subir, ela vai abrir atrás da sua cava aqui uma bolha, tá? E essa bolha vai ser laçada pelo looper inferior, ou pela ponta do looper inferior, tá? É por isso que você precisa regular a ponta do looper inferior o mais próximo da cava da agulha possível, tá? Então, quando a agulha ela vem subindo, o looper inferior também vem se aproximando da agulha, ó. Então, chega o momento que eles vão se cruzarem, tá? Então, no momento que eles se cruzarem, que a barra da agulha estiver subindo, ela vai abrir a bolha atrás da cava com a linha. E o looper inferior com sua ponta vai laçar essa bolha, tá? Então aqui acontece o primeiro tempo de laçado da máquina, tá? Quando o looper inferior chega com sua ponta na cava das agulhas e laça a bolha das agulhas, tá? Então quando ele laça a bolha da agulha, ele vem vindo para o seu ponto morto à direita, onde o looper inferior, no segundo tempo de laçada, vai se encontrar com o looper inferior, passando na cava do looper inferior e laçando a linha do looper inferior, tá? Então o looper superior vai laçar a linha do looper inferior e vai subir para o seu ponto morto à esquerda para se encontrar com as agulhas. Quando ele chega no seu ponto morto à esquerda, as agulhas vai descer e vai laçar a linha do looper superior e o ponto é formado na unha da chapa, tá? Mais uma vez, ponto morto inferior, a barra de agulha ou agulha vai subir, o looper inferior vai se aproximar da cava das agulhas para laçar a bolha formada
pela agulha. Ele vai se aproximar ou vai se cruzar com o looper superior, onde o looper superior vai laçar a linha na cava do looper inferior. O looper superior vai subir para se encontrar com as agulhas, e essas agulhas vão laçar a linha do looper inferior, e essa corrente ou esse nó vai ser solto na unha da chapa e o ponto vai ser formado, tá? Então, eu vou colocar agora aqui a linha na máquina para a gente entender melhor esse conceito com a linha, beleza? Pronto, pessoal. Então, eu passei a linha na máquina aqui para a gente entender ainda melhor esse conceito de tempo de laçada, tá? Então, eu vou aproximar a câmera aqui rapidinho para a gente começar a estudar melhor com a linha o tempo de laçada da overlock, tá? Pronto, gente. Então, vamos lá. Já coloquei a linha na máquina aqui, então vamos começar agora a entender o tempo de laçada aqui da máquina com a linha na máquina, tá? Então, você já viu o conceito de ponto morto inferior e ponto morto superior, tá? Então, o tempo de laçada ele começa primeiro, gente, no ponto morto superior, tá? Com a barra de agulha no ponto morto superior ou na parte mais alta da máquina, que é na parte de cima. Então, o que acontece? A agulha vai descer, tá? Ela vai perfurar o tecido. Deixa eu falar mais uma vez. A agulha vai começar a descer, tá? Ela vai perfurar o tecido, tá? Quando ela estiver subindo novamente para o seu ponto morto superior, ela vai abrir a bolha lá atrás da sua cava, onde o looper inferior com sua ponta vai passar rente à cava da agulha e vai laçar essa bolha formada pela agulha. Quando o looper inferior chega aqui nesse ponto, o looper superior vai se cruzar com o looper inferior. Então o looper superior com sua ponta vai laçar o fio do looper inferior na cava do looper inferior, vai subir, tá? E vai ser laçado pelas agulhas, tá? Então a agulha desce novamente e o ponto é formado aqui na unha da chapa, tá? E esse procedimento vai acontecendo várias vezes por minuto, tá? Então eu vou mostrar aqui mais uma vez de um ângulo específico, tá? Pronto, pessoal. Coloquei aqui a máquina aqui no ângulo específico para você ver o tempo de laçada acontecendo, tá? Então vamos lá, ó. A agulha vai descer, ela vai perfurar o tecido, tá? Então a agulha desce e chega no seu ponto morto inferior, tá? Então, nesse ponto morto inferior, você percebe aqui alguns componentes trabalhando, como o protetor de agulha traseiro, que é esse meu amiguinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá zeradinho com as agulhas. Por quê? Essa agulha ela vai começar a vibrar, tá? Devido, tá? A velocidade que a máquina trabalha, ou se o tecido é muito grosso, ou se é um tecido sintético, essa agulha ela vai vibrar. E esse protetor aqui, ele vai fazer a função de tirar a vibração da agulha e proteger a agulha da ponta do looper. Por quê? Porque o looper, com sua ponta, vai passar rente à cava da agulha, ou mais próximo da cava da agulha possível, tá? Então, a ponta do looper não pode tocar nas agulhas, beleza? Então, a máquina continua a girar e a barra de agulha ou a agulha vai começar a subir. Quando ela sobe, ela vai abrir, ó, uma bolha, tá vendo a bolha se abrindo ali, ó? Vai abrir uma bolha, a linha dela é a linha marrom, vai abrir a bolha e essa bolha vai ser laçada pelo looper inferior com sua ponta, que está se aproximando da cava da agulha lá, ó, o mais próximo possível. Então aqui, o looper inferior laça a bolha da agulha com sua ponta, tá? Então entenda o seguinte, mais uma vez, a bolha vai abrir e a ponta do looper vai laçar a bolha das agulhas. Então entenda, se a ponta do looper aqui, gente, não laçar a bolha da linha formada pela agulha, o que vai acontecer? Vai acontecer uma falha de ponto. Então, você vendo isso aqui acontecendo, o looper laçando a bolha, o ponto vai ser formado. Se o looper não conseguir laçar a bolha com sua ponta, a gente vai ter aqui uma falha de ponto. Beleza? Então, você observando o tempo de laçada aqui, você já sabe se que a máquina está falhando o ponto ou não. Obviamente, aqui é devagar. Numa velocidade mais rápida, as coisas podem mudar, tá? Mas, enfim. Então, o looper vem aqui, ó, e laça a bolha formada pela agulha. É por isso que a ponta do looper tem que trabalhar o mais próximo da cava da agulha possível para ela laçar a bolha sem nenhuma dificuldade. Então aqui acontece o primeiro tempo de laçada, que o looper inferior vai laçar a bolha da agulha, tá? E aqui justamente você vê o looper inferior trabalhando, o protetor traseiro de agulha trabalhando e também o protetor dianteiro de agulha trabalhando, que é esse meu amiguinho aqui, ó. O que ele faz? Ele vai empurrar a linha na frente da agulha, tá vendo? Para a agulha abrir a bolha atrás da sua cava e não na frente, tá vendo? Que ele empurra a linha para que essa bolha abra atrás.
esse bichinho aqui, ó, protetor dianteiro de agulha. Se ele não tivesse aqui, essa bolha ia abrir mais para cá do que para trás e também iria falhar ponto, tá? Então aqui o loop inferior laça a bolha formada pela agulha. Então esse aqui é o primeiro tempo de laçada. Vamos agora para o segundo tempo. Pronto, gente. Então a gente chegou agora no segundo tempo de laçada. Então você viu que no primeiro tempo o loop é inferior, tá? Ele laça a bolha da agulha no ponto morto inferior da agulha. Quando ela vem subindo, a agulha vai abrir a bolha e o loop vai laçar essa linha. Então agora quando o loop é inferior se aproxima do loop superior, onde eles vão se cruzar, o loop superior vai passar na cava do loop inferior, atrás do loop inferior, e vai laçar a linha do loop inferior. Veja isso acontecendo, ó. O loop superior laçando a linha do loop inferior aqui, ó. Laçou a linha, ó. Laçou, tá vendo? Ele laçou, ó, a linha do loop inferior. Passou na cava do loop inferior e laçou a linha. Então ele vai subir, tá? Com a linha do loop inferior aqui e vai chegar aqui perto das agulhas. Então aqui acontece o terceiro tempo de laçada. Então se o loop superior não conseguir laçar a linha do loop inferior, vai acontecer o que aqui? Mais uma falha de ponto, tá? Então é isso que acontece aqui também. Então vamos agora para o último tempo de laçada. Então, ó, o loop superior laça a linha do loop inferior, sobe para encontrar as agulhas e aqui acontece o último tempo de laçada, onde as agulhas vai descer e vai laçar a linha do loop superior, ó. Ela vai passar no meio da linha do loop superior ali, ó. Passou no meio, ó, laçou a linha do loop inferior aqui, ó. Tá vendo? Laçou a linha dele, ó. Então aqui, essa linha aqui do loop inferior também vai vir, ó, escorregando pelo loop superior e vai soltar aqui e formar o ponto na unha da chapa, ó. Formou o ponto. E esse movimento vai acontecendo aqui, ó, várias vezes por minuto. Tá? Então, isso aqui é o tempo de laçada da máquina. Então, se eu pego uma máquina, gente, observo o tempo de laçada aqui e vejo que está falhando um ponto aqui em um dos três tempos, então eu já sei onde é o defeito, onde é o problema da máquina, tá? Então, pode ser a regulagem do loop inferior com a proximidade da cava das agulhas, ou do loop superior com o loop inferior, ou da própria barra de agulha ou da agulha, tá? Então, aqui, você compreendendo o tempo de laçada, já fica mais fácil para você consertar qualquer overlock, tá? Lembrando que esse tempo de laçada aqui, gente, é tanto na ponta cadeia de duas agulhas ou na overlock de uma agulha só, tá? Então, você entendendo aqui o tempo de laçada ou o conceito de tempo de laçada, fica mais fácil e mais prático de você consertar qualquer defeito em relação à costura da overlock. Porque você sabe como cada componente vai trabalhar em relação ao tempo de laçada da máquina, tá? Então agora eu vou colocar aqui também, gente, uma animação em 3D, tá? Para você entender ainda melhor o conceito de tempo de laçada, beleza? Pronto, pessoal. Vamos agora entender o conceito de tempo de laçada ainda melhor com essa animação, tá? Então preste bem atenção e se liga aí. Ó, a barra de agulha vai descer, ou a agulha vai descer, tá? Ela vai abrir a bolha na sua cava. O loop inferior vai laçar a bolha da agulha com sua ponta. Vem se cruzar com o loop superior, onde o loop superior vai laçar a linha do loop inferior. O loop superior sobe para se encontrar com a agulha vai laçar a linha do loop superior, tá? Vai descer e o loop superior vai soltar o nó ou a corrente na chapa, na unha da chapa, e o ponto vai ser formado, tá? E esse processo vai acontecendo várias vezes por minuto durante a costura em alta velocidade, tá, gente? Então só você prestar atenção aí direitinho na animação, e quando você pegar a máquina, só prestar atenção também que é a mesma coisa. Só lembrando, é o mesmo processo, gente, na overlock ponto cadeia de duas agulhas e também na de uma agulha só. É o mesmo tempo, é a mesma coisa, tá? Você percebe aí, ó, que a costura ao ponto, ela tem um formato de corrente, tá? Por isso que essas máquinas são conhecidas como máquinas de ponto corrente, porque sua costura é uma costura parecida com a corrente ou em forma de corrente. É uma costura entrelaçada, uma linha com a outra, tá? Então você vê aí, ó, acontecendo um processo de tempo de laçada, uma velocidade mais alta, tá? E o ponto sendo formado em cima da unha da chapa e a costura sendo ou aparecendo no tecido, tá? Então, esse é o tempo de laçada da overlock, gente.